sentar, mas eu queria que enquanto você sentasse, levantasse suas mãos e agradecesse ao Senhor sentado mesmo. Fala: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque você nos tornou justiça de Deus. Amém? Aleluia. E nessa noite falaremos um pouco sobre justiça de Deus. Eu acredito que das muitas vezes, de algumas vezes que eu estive aqui ministrando, 60% das vezes eu falei sobre esse tema, a justiça de Deus. Amém? 60% das vezes foi falando sobre esse tema, porque, como eu já falei em outro momento, é um tema que marcou a minha vida, que mudou a minha vida, que mudou a minha visão, a minha perspectiva a respeito de quem eu sou em Jesus Cristo, sabe? É essa palavra que mudou a minha visão, mostrando a minha verdadeira identidade diante do Senhor. Quando eu soube que eu tinha acesso diante de Deus, através da justificação pela fé, isso não teve mais brecha para complexo de inferioridade, isso não teve mais brecha para complexo de inferioridade, como também uma consciência de condenação, uma consciência de pecado, porque em Jesus essa consciência é removida. E quando eu falo pecado, eu não falo das ações de pecados, sabe? Mas eu falo da natureza pecaminosa. Então conhecemos quem nós somos, conhecemos a justificação proveniente de Jesus Cristo e recebida através da fé, muda a nossa vida, porque reconhecemos quem nós somos e também reconhecemos o que Jesus fez por nós lá na cruz. Então reconhecer a justificação de Jesus é reconhecer também o seu sacrifício. Então você aceitar a justificação do Senhor, aceitar a obra redentora dele, é você reconhecer o que ele fez naquela cruz. Então quando você fala: rapaz, eu sou um pobre pecador, você não está reconhecendo aquilo que Jesus fez por você na cruz. Eu vou te provar um pouco a respeito disso. Lá em Romanos, no capítulo 4, verso 24. Eu vou correr um pouquinho e diz bem assim. Aleluia. Todos abriram? E diz bem assim: mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber que aqui ele está trazendo, eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto. Ele está falando um pouco sobre Abraão e como Abraão ele alcançou a justiça de Deus. E aqui nesse texto, no versículo 24, o último versículo desse capítulo, ele fala: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que foi morto pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele morreu pela nossa transgressão. O motivo da morte de Jesus na cruz foi a transgressão, foi o pecado. Mas ele não termina aí. Ele fala: beleza, o Senhor, ele morreu por causa das nossas transgressões, morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para nos justificar. Então a obra redentora de Jesus consiste em morrer pelos meus pecados, me substituindo naquele lugar e ressuscitando para me colocar em um lugar de honra à destra do Pai, sendo justificados, limpos, plenos diante do Senhor. Amém? Aleluia. E a justificação, como eu disse, ela é conquistada por Jesus. É uma obra única e exclusiva do Senhor. E ela não pode ser através da nossa força humana. Ela não pode vir proveniente do homem. Porque nós sabemos que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras. Então, o homem, com a sua própria força, com o seu próprio braço, ele não consegue se achegar diante de Deus. Eu não sei se você sabe disso. A palavra religião nada mais é que uma palavra no latim que quer dizer religare, que é a tentativa do homem se religar a Deus. Mas sabemos que o homem, na sua própria capacidade, ele não consegue se achegar a Deus. Ele não consegue se achegar a Deus. Por isso, foi necessário Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E lá
em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18 também, eu vou explicar a você o porquê da obra da justificação ela não ser conquistada com a nossa própria força. Eu vou contextualizar, é um texto um pouco grande. Aqui fala sobre aquele jovem rico que esteve diante do Senhor e ele perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Então o Senhor em seguida ele dá algumas orientações do que aquele rapaz ele deveria fazer, e aquele rapaz fala: Jesus, eu já faço tudo isso, eu já faço tudo isso. E eu pensei, ele obedece à lei, e lá no Antigo Testamento diz bem assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos lá. Uma das maneiras de você alcançar a prosperidade no Antigo Testamento era através de cumprir a lei. E podemos pensar: rapaz, esse cara ele era rico, ele alcançou a prosperidade porque ele era obediente ao Senhor. Ele ouviu a lei, ele meditou nela de dia e noite. Podemos pensar assim. Então, ele chega diante do Senhor, cheio de justiça própria, cheio de orgulho, e fala: poxa, isso daí, pai, isso daí, Jesus, eu já faço, o que é que me falta ainda, né? Então Jesus falou assim: beleza, você está cumprindo tudo, né? Faz o seguinte, então tudo que você tem conquistado, tudo que você tem, o que você conquistou, vende e dá aos pobres. E fala que naquele mesmo momento, após Jesus falar com ele dessa maneira, fala que o coração daquele rapaz se encheu de tristeza. Se encheu de tristeza, porque após Jesus falar isso, ele viu que não tinha capacidade de entregar tudo por causa do Senhor. Era muita justiça própria, era muito eu faço isso, eu faço, Jesus, tudo isso, mas o que me falta? Mas o que me falta? Então ele fala: vende tudo, dá aos pobres. E os discípulos, vendo aquilo, em seguida fala que eles ficaram atônitos e se perguntaram: meu irmão, se esse cara, parafraseando, se esse cara que cumpria a lei, tudo isso que Jesus citou, ele não pode ser salvo. Então ele pergunta: então Jesus, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, então quem é que pode ser salvo? Vê só que situação. Imagina só, os 12 discípulos, durante 3 anos com Jesus, falando: meu irmão, estou aqui durante 3 anos com ele, lá deixei de pescar. Pescar é algo muito importante, não sei se você sabe disso, não é, irmão Renato? Deixei de pescar, deixei os meus afazeres. Mateus poderia pensar: rapaz, eu estava bem estabilizado trabalhando para Roma, sabe? Estava bem estabilizado. Esse rapaz, Jesus, ele me tirou da minha função para que eu seguisse ele. Estava eu lá bem estabilizado, ganhando meu salário, trabalhando para o Império Romano. Sou trabalhador do Império Romano. Olha para aí, o maior império do mundo naquela época. E eles se perguntam: rapaz, então quem é que pode ser salvo? Para surpresa deles, Jesus responde: olha, para um homem isso é impossível. Para um homem isso é impossível. Mas em seguida Jesus diz algo: mas para Deus nada é impossível. O que esse texto quer falar para a gente? Olha, você não consegue com sua própria força, você não consegue com seu próprio braço, mas Deus fará. Mas Deus, Ele trará a salvação através de Jesus Cristo. Será possível para Deus. O homem tentou durante todo esse percurso, desde a morte de Adão até a vinda de Jesus. O homem tentou e ainda tenta de algumas maneiras, com caridade, para se sentir bem. Sabe? Falando: rapaz, eu faço muito, eu faço muita coisa para conquistar isso, sabe? Eu dou caridade, eu dou esmolas, eu vou em outros lugares. Nada contra fazer isso, é necessário fazer isso. Mas a ideia de fazer isso não é você conquistar a salvação. Então não é a caridade, não é ser bonzinho. Não é você andar com aquele negocinho do anjo na rua, falando bem manso e tal.
Não, não é assim. Jesus falou, para o homem isso é impossível. Mas em seguida ele nos dá uma notícia muito boa. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então a nossa salvação, ela só foi possível por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele proveu a salvação. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu Jesus Cristo. Para Deus isso é possível. Você fica feliz com isso? E a justificação, ela foi dita desde o início da criação. Sabe? Um sinal que a gente consegue identificar isso é quando diz lá em Apocalipse, que diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Vemos vários sinais quando Deus fala para a serpente, olha, da mulher vai vir um herdeiro, da mulher vai vir um varão. Quando o homem peca e o Senhor ele mata aquele cordeiro e cobre Adão e Eva com o couro daquele cordeiro. Então o Senhor, durante o Antigo Testamento, ele veio dando sinais a respeito da nossa justificação. Ele veio nos sinalizando. O Senhor, ele tinha um plano de contingência. Eu não sei se você lembra dessa frase durante a pandemia, muito se falou, né, sobre plano de contingência. Não havia um plano de contingência. Um plano de contingência. Eu falo, meu irmão, que acha isso? Contingência. O que é plano de contingência? Nada mais é que você se antecipar diante de situações adversas, diante de desafios. No mercado de trabalho, muito se fala sobre gerenciamento de risco, gestão de risco. Então, um tópico da gestão é o gerenciamento de risco. Eu lembro quando eu estava estudando a questão do gerenciamento de risco, e o gerenciamento de risco, ele nos ensina a se antecipar a situações ou prevenir riscos que podem surgir durante um projeto, que podem surgir durante a execução de algo. Então, a gestão de projetos, muita gente se senta em uma mesa e tem algo chamado brainstorm, que é a tempestade de ideias, tempestade de situações, tempestade de sugestões. E muitos podem falar, por exemplo, ao construir um prédio, alguém pode falar, e as ideias, mesmo que possam ser estúpidas para o nosso cenário, elas são acatadas. Por exemplo, eu vou construir um prédio, mas e se vir um tsunami? Talvez isso é algo muito difícil para a gente. Muito difícil para a nossa realidade. Mas a gestão e o gerenciamento de risco fala muito a respeito disso. Fala muito sobre se antecipar. E eu não sei você, mas Deus, Ele é o maior gestor do universo. Ele é o maior gestor do universo. Podemos ver isso em Provérbios. Podemos ver isso na criação do mundo. Nos detalhes da arca. Nos detalhes dos lugares santíssimos. Nos detalhes do templo. Ele é o maior gestor. O Senhor, Ele pensa em tudo. E Ele tinha um plano de contingência. E eu quero que você saiba que o nome desse plano de contingência é Jesus. Amém? Então o homem pecou. Mas o Senhor, Ele fez certinho a planilha de gerenciamento de risco. Acredito eles três, juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, gerenciando, criando todas as hipóteses que poderiam surgir durante o processo, mas Ele tinha um plano para nos alcançar novamente. Acredito que ele pensou, eu não vou perder a minha criação, eu não vou perder Igor, eu não vou perder irmão Renato, eu não vou perder Fernando, Guilherme, eu não vou perder você, eu tenho um plano. O nome do meu plano é Jesus Cristo, a resposta que precisávamos. Em outro texto podemos ver isso bem claro, como o Evangelho e como Jesus e como o Senhor apresentou o seu plano de salvação ainda no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês lembram, mas
Certa vez Jesus estava diante dos fariseus e o Senhor Jesus falou bem assim: olha, eu vi Abraão. E os fariseus, irmão, esse bicho está maluco mesmo. Nem 50 anos esse cara tem e está falando que viu Abraão. Mas lá em Gálatas, diz bem assim, Gálatas capítulo 3, no verso 8. Amém. Vocês encontraram? Amém. Diz bem assim, em Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a escritura previsto, na verdade, isso mesmo. Cadê? Isso. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, vamos lá. Que Deus justificaria pela fé os gentios. A salvação ela não estava restrita somente para um povo, mas primeiro judeu, depois gentios. Isso nos alcançaria de qualquer maneira. E ele fala, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o evangelho, a boa notícia, Jesus é essa boa notícia. Ela foi apresentada a Abraão há muitos e muitos anos de Jesus pisar os seus pés aqui na terra. Então o evangelho, Jesus Cristo foi pré-anunciado a Abraão. E qual era a mensagem do evangelho para Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Em outra versão diz, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Aí você me pergunta, Vitor, o que é essa palavra abençoado? O que consiste essa palavra abençoado? Essa palavra abençoado, nela está integrada 3 tópicos bastante importantes. Então, quando você chama o seu irmão de abençoado, você está falando que ele tem saúde divina. Você está falando que ele alcançou a prosperidade em Jesus. E outra coisa muito importante que é o tema dessa mensagem. Quando você chama o seu irmão de abençoado, você vai falar, você está chamando ele de justo pela fé. Você está falando que ele alcançou a justificação em Jesus Cristo. Você está falando que ele é a justiça de Deus. Então a mensagem do evangelho que foi pregada a Abraão foi a seguinte: olha, todas as famílias da terra serão justificadas. O que comprova isso é que com o seu sangue ele comprou todos os povos e todas as tribos, línguas e nações. Quando João Batista vê Jesus, ele fala o seguinte: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Durante a ceia, Jesus falou o seguinte: esse é o sangue que será derramado em favor de muitos. Esse é o sangue que removerá o pecado do mundo. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor trouxe sinais. O Senhor, ele falou sobre o Evangelho. Ele trouxe a boa notícia para Abraão. E ele falou, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra poderão ser justificadas. Aí você me pergunta, Vitor, mas nem todo mundo é salvo. Mas um sacrifício foi pago. O sacrifício foi pago, meu irmão. Um sacrifício foi pago. Jesus comprou. E o que é que falta? Reconhecer e receber pela fé. Quando ele fala que os gentios seriam justificados através do quê? Da fé. Em outro texto diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, a maneira que alcançamos a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Então o Senhor falou a Abraão que todos os povos alcançariam a justificação. Amém? Amém. Aleluia. Todos os povos alcançariam a justificação. Lá em Romanos, quero que você abra lá. Romanos. Você. Romanos capítulo 1, no verso 17, diz bem assim:
Vamos ler a partir do verso 16. Diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos lá. A salvação de todo aquele que crê. Todas as famílias já foram abençoadas. Jesus com seu sangue comprou todos os povos de raça, tribos e nações. Mas ele fala que a salvação é de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Aí ele fala primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala o grego, o gentil. Aí agora esse texto, 17, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela aonde? Se revela no... Lembra que o evangelho ele foi pré-anunciado a Abraão? E o que dizia no evangelho que foi pré-anunciado a Abraão? Todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando a gente... Vamos pensar aqui a palavra gigante, abençoada. Pum. A palavra está aqui, abençoada. Você está vendo a palavra grande, abençoada, com as letras, com a fonte número 60? Aí tem abençoada. Aí agora vamos pensar dessa palavra um fluxograma ou algumas ramificações. Aí está aqui abençoado, grandão. Pá! Aí está saindo uma perninha com saúde divina. Aí aqui embaixo da palavra, ainda da palavra abençoado, está mais uma perninha, mais uma ramificação desse fluxograma, falando prosperidade. Aí vem para cá, tá, ainda na palavra abençoada, mais uma ramificação falando justificação pela fé. Amém? Então, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, na boa notícia. Jesus, a boa notícia. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos comprou, meu irmão. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Aleluia. E a justificação, meu irmão, ela te alcançou porque Jesus te comprou. Com o sangue dele, ele nos comprou. Amém? Lá em Romanos 4. Verso 8. Diz bem assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque o pecado, vamos lá, em outra versão diz: abençoado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque esse pecado, ele não foi imputado na humanidade. Houve uma substituição. Ele foi imputado em Jesus Cristo. Amém? Lá em Romanos não, lá em 2 Coríntios 5. A partir do verso 18. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos lá, não imputando aos homens. Diz assim na sua Bíblia: não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados. Não foi imputado em Jesus Cristo. Lembra que lemos logo no início que Jesus ele foi morto pelas nossas transgressões? Por que ele foi morto pelas nossas transgressões? Porque o nosso pecado foi imputado nele.
Então, o pecado gera morte. No Antigo Testamento diz bem assim: a alma que peca certamente morrerá. E essa morte, sabemos que não é uma morte física. Quando o Senhor estava no jardim com Adão, e ele falou: Adão, você tem isso tudo disponível, mas você não pode comer desse fruto. Se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente está lendo a Bíblia, aí Eva comeu o fruto, aí falou: Adão, rapaz, o fruto é muito bom, como é que você também? Aí ele come do fruto, aí ele morre no mesmo momento, ele cai duro lá. Aí Eva fica batendo: Adão, acorda, rapaz. Não foi isso que aconteceu. Adão viveu por um bocadinho de tempo ainda. Porque o Senhor, quando ele fala da morte, que Adão, ele receberia após o pecado, não era uma morte física, mas uma morte espiritual. E a morte espiritual nada mais é que a separação de Deus com o homem. Então o homem foi separado de Deus após o pecado. A morte física nada mais é que a separação do nosso eu, de quem nós verdadeiramente somos. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então quem somos? Somos espírito. O âmago do ser humano, o centro do ser humano é espírito. Então, quando ele peca naquele momento, ele é separado de Deus, o seu espírito. E sabemos que nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Porque lá em João diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, a maneira pela qual nos comunicamos com o Senhor, a fé, ela é espiritual. A fé, ela é espiritual. A fé, ela gera resultados físicos e visíveis, mas a fé é espiritual. E quando ele peca, ele é separado de Deus. Sendo ele separado de Deus, ele não tem mais acesso diante de Deus. Então ele morre e se separa diante de Deus. Mas ainda lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz bem assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí esse texto é o texto da minha vida, eu amo esse texto, é o meu texto preferido. Se você perguntar: Vitor, qual é o seu texto preferido? Eu vou falar 2 Coríntios capítulo 5. E eu vou ler de cor para você, porque para mostrar como eu gosto dele. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiças de Deus. Ele não conheceu o pecado. Em outro versículo diz que ele veio como homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Deus se esvaziou de si mesmo, veio em forma de homem. E esteve sujeitos a muitas situações, a muitas sugestões. Assim como eu e você estamos sujeitos a muitas sugestões. Mas ele não pecou. Ele não pecou, sendo ele perfeito. O Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento tinha todo um ritual para o sacrifício. E aquilo também era um sinal que apontava para Jesus. Então, era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga. Jesus, sem mancha, sem defeito, perfeito. Então, o cordeiro era examinado. Após examiná-lo, o que acontecia? Está perfeito, então vamos fazer o sacrifício. E eu volto a dizer, o sacrifício esse parcial. No outro ano, era necessário: rapaz, vou procurar novamente o cordeiro perfeito, vou selecionar ele, tem que ter 1 ano, e oferecer. Se ele não obedecesse aos pré-requisitos, o sacrifício não era aceito. Então você estava com sentimento de culpa durante 1 ano. Seu pecado não era perdoado durante 1 ano. Mas o Senhor, mas nosso Pai, enviou Jesus, o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito. O seu sangue foi apresentado diante do trono da graça.
ao Pai. O sacrifício foi aceito. Sacrifício esse que nos trouxe perdão eterno, que mudou a nossa vida, mudou a nossa realidade, removeu uma natureza de pecado, e colocou uma natureza santa, justa, proveniente da verdade, proveniente de Jesus. Amém? E fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou falar mais uma vez o conceito de justiça de Deus que eu aprendi no Rema, e quer dizer o seguinte: justiça de Deus nada mais é que a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Então você pode se achegar diante do trono da graça com ousadia, sem condenação, como se o pecado jamais existisse antes. E por que você deve ter essa consciência como se o pecado jamais existisse antes? Porque a consciência de pecado te separa de Deus. Mas a consciência de justiça te dá acesso ao Senhor e te traz a consciência de tudo que Ele conquistou para você. Amém? Você fica feliz por isso? Amém. Você fica feliz porque o Senhor te justificou? Amém. Você fica feliz por isso, meu irmão? Amém? Aleluia! Aleluia! Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor pela justificação. Vou te convidar a fazer isso, para que você exercite essa consciência. Talvez você esteja cansado e fale, que presepada de Vitor me fazer levantar agora e falar assim: Pai, obrigado porque você me justificou. Pai, obrigado, Pai, porque você me comprou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque com seu sangue você me comprou, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você mudou a minha realidade, a nossa realidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque em um lugar de desonra você nos deu dupla honra. No lugar de vergonha você nos deu acesso e ousadia. Podemos entrar diante do trono sem qualquer resquício de vergonha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você veio em minha vida, Pai. Mudou a minha vida. Aleluia. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão. Eu digo que vamos adorar. Hoje você pode levantar suas mãos. Hoje você pode engrandecer ao Senhor e falar: vamos adorar a Deus. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão. Vamos adorar. Mais uma vez Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida. Canta consciente. Olha o que Ele fez. Trocou. Sim, Ele trocou. Vamos adorar. Que canção poderosa, que verdades poderosas. Ele trocou o meu e o seu coração. Ele trocou, e falamos nessa noite que o coração retrata quem verdadeiramente somos.
estávamos separados, porque nosso coração estava sujo de pecado. Mas Ele trocou meu coração por um novo coração. Uma promessa foi realizada, uma promessa foi cumprida. O Senhor falou: removerei um coração de pedra, removerei um coração insensível para ouvir a minha voz, um coração incapaz de se achegar a Deus, e colocarei em você um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de estar diante da presença do Senhor. Que verdade poderosa quando escutamos aquela canção, que o sabão lava. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus pra mim deixar limpinho. E talvez vocês perguntem: rapaz, eu nunca vi num apelo cantar uma música infantil. Ei, Ele lavou o seu coração. É uma verdade poderosa. É uma verdade poderosa. Ele lavou o seu coração. E talvez nessa noite você fale: rapaz, mas eu sou tão pecador, eu erro tanto, eu faço isso, eu estou separado de Deus. Mas nessa noite esse rapaz bonito falou assim: o sabão que lavou a minha mão, o sabão que tem a capacidade de lavar o meu corpo, Ele lava o meu coração. Ele lavou seu coração, mas é uma responsabilidade sua agora, e uma decisão sua, aceitar através da fé. Através da fé. Sabemos que a salvação ela é conquistada pela fé. Salvação é essa que lava o nosso coração. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, e ainda não teve um encontro com o Senhor, se você está aqui nessa noite e você se encaixa diante de algumas coisas que eu citei nessa noite, eu te convido nessa noite a levantar a sua mão. Você pode fazer isso e falar: Jesus, eu reconheço que você lavou meu coração. Eu reconheço, Pai. Se você está aqui e você deseja fazer isso, vou perguntar mais uma vez. Convido você a levantar a sua mão e falar: Jesus, eu reconheço a sua obra. Eu reconheço a sua obra. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Ele veio em minha vida. E Ele veio em minha vida. Trocou por um novo coração. Porque eu digo que vamos vamos adorar, vamos e na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, cantarei, cantarei, sim, cantarei, cantarei louvores.
você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu preciso fazer ainda outra pergunta. Se você está aqui nessa noite e você soube diante daquele quadro grande e abençoado que existe algumas ramificações, e em uma dessas ramificações tem a saúde divina. E você nessa noite, você tem alguma enfermidade, você está sentindo alguma dor, e você quer receber daquilo que Jesus conquistou na cruz, você pode levantar sua mão. Amém. Você está doente? Amém. Você pode vir até aqui. Mais alguém? Não vou convencer que você está doente. Amém. Está repreendido. Amém. Obrigado, Senhor. Miriam, me ajuda aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque você conquistou na cruz saúde divina. Você conquistou na cruz, Pai, através da justificação, saúde divina, Senhor. Na tua palavra fala, Senhor, que você levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Sabemos que uma das consequências do pecado foi a enfermidade. Mas sabemos, Senhor, que a justificação, ela promove e ela gera saúde divina. Por isso, nessa noite, Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, minha irmã curada, recebendo, Pai, daquilo que você conquistou na cruz, sendo completamente sarada. Sendo completamente sarada. Toda dor caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa cura está se manifestando nesse momento, nesta hora. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.